Bom dia. Hoje nós veremos a correção dos exercícios referentes ao romantismo prosa. Primeira questão diz o seguinte: sobre a prosa no romantismo brasileiro, é incorreto afirmar. Então, nós veremos o que fala que não diz respeito ao romantismo prosa no Brasil. Letra A. Um de seus principais representantes foi José de Alencar, que, por meio das obras Iracema, o Gaúcho e Senhora, conseguiu transitar entre as diferentes vertentes da prosa romântica brasileira, além de ter contribuído também para a poesia do período. Então, nós vemos que essa opção está correta. Então, não é a letra A. Letra B. O romance indianista histórico encontrou no índio brasileiro a sua mais autêntica expressão de nacionalidade. Foi uma das principais tendências do romantismo brasileiro, realizando o projeto literário de construção de uma literatura que representasse nossa identidade cultural. Sabemos que o romantismo foi uma escola literária que tinha o objetivo de trazer uma literatura realmente brasileira. A partir do romantismo, nós temos uma literatura voltada para as características do Brasil, ainda que não de uma forma concreta, mas nós temos já o início a partir do romantismo, certo? Então, essa opção também está correta. Letra C. O romance regional, representado por nomes como José de Alencar e Visconde de Tomé, contribuiu muito para a formação da literatura brasileira, bem como para a nossa autonomia literária. Como não possuíam modos europeus nos quais pudessem espelhar-se, os escritores regionalistas criaram seus próprios modelos, retratando na prosa os quatro cantos do país. Essa opção também está correta, pois esses nomes, como José de Alencar, Visconde de Tomé, eles fizeram parte do romantismo prosa e, mais especificamente, José de Alencar, ele tinha esse objetivo de representar todos os estados brasileiros, ainda que não tivesse um conhecimento de todos os estados. Mesmo assim, né, ele tinha esse objetivo. Então, a letra C também está correta. Letra D. Álvares de Azevedo é considerado um dos principais nomes da prosa romântica brasileira. Foi o único escritor que transitou entre as suas diferentes vertentes, por meio de obras que representavam o romance indianista histórico, o romance regional e o romance urbano. Então, podemos ver nessa opção que está incorreta. Por que incorreta? Álvares de Azevedo não fez parte da prosa, e sim da poesia, como principal representante do mal do século. E a letra E, né, também está correta, porque fala por retratar a realidade da burguesia e do homem das grandes cidades. O romance urbano alcançou grande popularidade entre os leitores, obtendo maior êxito com relação aos romances indianista e regional. Nessa fase, destacaram-se os escritores Manuel Antônio de Almeida e José de Alencar. Então, quando nós falamos em romance urbano, nós estamos falando dos romances que tiveram ambiente no espaço urbano. Então, a opção incorreta é a letra D. Segunda questão. O romantismo brasileiro encontrou no índio a sua mais autêntica expressão de nacionalidade. Sobre essa fase do romantismo, é correto afirmar. Agora nós falaremos a respeito da opção correta. Primeira opção. O indianismo foi uma das principais tendências do romantismo brasileiro. Destacaram-se nessa fase Gonçalves Dias na poesia e José de Alencar na prosa. Correto. Quando nós falamos
José de Alencar, né, na prosa, ele falou do índio brasileiro, certo? E também Gonçalves Dias. No indianismo, encontramos elementos como a depressão, o devaneio, o sonho e a perspectiva da morte, características encontradas na poesias de Álvares de Azevedo. Já que nós percebemos que essa opção está incorreta. Por quê? Álvares de Azevedo não falou a respeito do indianismo, além de não pertencer ao romantismo prosa, e sim ao romantismo poesia, da segunda geração, chamada, né, de mal do século, ou ultrarromantismo. Constituía um painel de estilos diversificados. Cada poeta criava sua própria linguagem, mas todos estavam preocupados com a afirmação dos ideais abolicionistas e republicanos. Então, podemos ver aqui também que, né, nem todos, certo? Nem todos os poetas estavam preocupados, certo? Com a abolição da escravatura, com a república, né? Nem todos os poetas, nem todos os prosadores. E aqui nós não estamos falando especificamente de poetas, e sim de prosadores. Então, essa opção está incorreta devido a falar de poetas e também falar sobre, né, que todos os poetas tinham preocupação com a abolição e a república, quando, na verdade, essa preocupação era só referente a Castro Alves, certo? No indianismo, é comum ver a representação do índio como bom selvagem, bem como o reconhecimento do índio como símbolo de nacionalidade. Como nós falamos em sala de aula, o índio é sempre visto, né, como um mocinho do romance romântico. Aqui nós vemos, né, que o índio é perfeito, tem todas as qualidades, né, maravilhosas. O índio é perfeito. Encontra-se no índio, né, do romantismo, todas as características boas. Então, essa opção também está correta. Seus principais representantes foram Visconde de Toné, José de Alencar e Manuel Antônio de Almeida. Sabemos, né, que, além desses autores, né, nós temos outros, não só a Visconde de Tomé, José de Alencar, né, e Manuel Antônio de Almeida, certo? E aqui nós não estamos falando do romantismo prosa, especificamente, né, falando do índio. Então, quando nós falamos do índio, apenas fica incluso José de Alencar. Manuel Antônio de Almeida e Visconde de Toné não se incluem nessa temática. Por isso que está correta apenas a letra A, apenas a primeira e a quarta opção. Terceira questão. Relacione a frase da direita com o nome da obra à esquerda e a seguir assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta dos números. Então, aqui nós estamos falando de alguns romances românticos de José de Alencar, o Guarani, Iracema, Senhora, Diva, Lucila. Pessoal, qual romance que desenvolve o enredo de tal maneira a condenar o casamento de conveniência? Senhora, certo? Senhora fala a respeito de um romance, né, entre Aurélia, né, e no caso, né, o mocinho que fala a respeito do casamento por conveniência. O que seria esse casamento por conveniência? Baseado em interesse. Então, no romance Senhora, nesse casamento baseado em interesse, seja o interesse social, interesse financeiro, né, é condenado pelo romance Senhora.
Observa-se, neste romance, a atitude romântica de se eleger a prostituta como centro da narrativa, procurando justificar suas dores e compreendendo o tipo de vida que levava. Então, o romance Lucila, que fala a respeito, né, de uma prostituta que, né, tem um romance romântico, certo? E que, por a sociedade, naquela época, não aceitar que a prostituta tenha um final feliz, ela, né, acaba morrendo no final. Neste romance são contados os primeiros contatos dos índios com os civilizados. Então, nós veremos que é o romance O Guarani, um romance indígena, né, que fala desde o início da civilização indígena. Lembrando que todos esses romances que nós acabamos de ver, né, são de autoria de José de Alencar. Então, as opções, né, 3, 5 e 2. Aliás, 1, certo? Aqui foi um erro de digitação. Nós temos como a opção correta, né, a letra E. Então, é 3, 5 e 1. Quarta questão. No romance Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida, o que chama a atenção é um aspecto pouco comum nos romances românticos, ou seja, a visão social transmitida a partir da perspectiva das classes dominantes e aristocráticas, dos segmentos militares da sociedade, do submundo do crime e da violência, da população estudantil acadêmica ou das classes pobres e desfavorecidas. Letra E. Como vocês viram, né, a opção correta é a letra E. Mas por que a letra E? Veja, o romance Memórias de um Sargento de Milícias, ele já traz um aspecto realista. Por quê? Todos os romances românticos, eles dão importância à classe social alta, à burguesia. Já que nesse romance, ele vai falar das classes pobres, né, da classe baixa, desfavorecida, que até então não é falada no romantismo, porque essa classe como eu poderia dizer, que ela foi, né, varrida para debaixo do tapete, ela foi escondida na maior parte do tempo do romantismo. No romantismo só era apresentada, né, a parte rica da cidade do Rio de Janeiro, enquanto que as favelas, né, a população menos favorecida era escondida, não poderia aparecer no romance romântico. Mas fugindo das características românticas, nós temos aqui Memórias de um Sargento de Milícias, que vai apresentar essa população, né, que não aparece na maioria dos romances românticos. Em Linhas Gerais, o romance A Moreninha, que deu início ao romantismo no Brasil, ao romantismo prosa, né, de José Manuel de Macedo, é o relato de uma história de fidelidade do amor de infância na sociedade brasileira do século passado. Então, na história, né, da Moreninha, realmente vai contar a história de um casal que se conheceu na infância, quando ainda eram crianças, vai contar toda aquela narrativa que eles se encontrarão no futuro, né, e por meio de uma aposta, ele consegue, né, ter um relacionamento amoroso com a Moreninha, né, no caso, o mocinho da história, e eles acabam descobrindo que já se conheciam desde criança, certo? Então, a letra correta é a letra A.
Sexta questão. A obra de José de Alencar expressa a tentativa romântica de proporcionar um painel do Brasil do século XIX. Didaticamente, ela costuma ser dividida em 4 modalidades. Assinale a alternativa que expressa essas tendências básicas da prosa alencariana. Então, como eu falei anteriormente, José de Alencar, ele procura retratar não só sua região, mas todos os estados brasileiros, ainda que ele não tenha propriedade para falar a respeito de todas as regiões, já que ele não as conhecia, certo? Mas mesmo assim, apesar de não ter total conhecimento, ele, né, de uma forma ousada, procura retratar todas essas regiões. Então, qual seria a opção correta? Letra A. Por que a letra A? Quais são os tipos de romances que José de Alencar escreveu? Romance urbano, que fala a respeito, o espaço rural, urbano, já fala romance urbano, porque o espaço se passa na cidade. Romance histórico, que fala da história brasileira. Romance regional, das regiões. E romance indianista, que fala do índio. Então, José de Alencar, um dos principais prosadores românticos, ele escreve esses 4 tipos de romances românticos. Sétima questão. Leia a afirmativa a seguir, em que José de Alencar critica a visão dos cronistas europeus sobre os indígenas. Os historiadores, cronistas e viajantes da primeira época, se não de todo o período colonial, devem ser lidos à luz de uma crítica severa. Homens cultos, filhos de uma sociedade velha e curtida por longo trato de séculos. Queriam esses forasteiros achar nos indígenas, de um mundo novo e segregado da civilização universal, uma perfeita conformidade de ideias e costumes. Apesar de sua visão crítica, Alencar, em Iracema, adota a mesma atitude quando: letra A, apresenta metaforicamente o índio como representante do homem brasileiro. Letra B, atribui às personagens indígenas um comportamento baseado em códigos europeus. Recupera para a literatura a memória da fauna, da flora e da toponímia indígenas. Tenta ser fiel ao espírito da língua indígena na composição das imagens. Então, percebam aqui, que a correta é a letra B. Então, ele atribui às personagens indígenas um comportamento baseado em códigos europeus. Então, apesar desses indígenas serem brasileiros, eles apresentam comportamentos que seriam, por exemplo, de Portugal. Esse comportamento não é um comportamento do índio realmente do Brasil, mas de heróis europeus. Oitava questão. Em uma de suas obras mais importantes, José de Alencar apresenta uma visão lírica da miscigenação do Brasil. A propósito desse romance, o autor afirma: quem não pode ilustrar a terra natal, canta as suas lendas, sem metro, na rude toada de seus antigos filhos. A obra em questão é: quando fala-se em prosa poética, nós pensamos logo em Iracema, certo? Porque quem já leu Iracema percebe que não é uma prosa com características normais, vamos falar dessa forma, com características que nós encontraríamos em qualquer prosa romântica. Mas Iracema, trata-se de um romance com mais poesia, certo? Apesar de ser prosa, de apresentar uma escrita em parágrafos, nós percebemos que Iracema traz toda aquela musicalidade, todas aquelas características, ou algumas características da poesia. Nona questão.
Marque a ou as proposição ou proposições que se referem à obra Iracema de José de Alencar. Letra A. O sentimento que Peri nutre por Cecília é sempre mostrado com adoração. Essa opção está incorreta porque os mocinhos de Iracema não são Peri e Cecília, e sim Martim e Iracema. A fala de Seixas é totalmente baseada em leis, lucros, dever e haver, desenvolvendo o tema deixado por Aurélia da primeira vez, quando o acusou de ser um homem vendido. Esses mocinhos são do romance Senhora, então não é a opção correta também. Letra C. O romance desenvolve a lenda da fundação do Ceará, a história dos amores de uma índia com um branco e do ódio entre as tribos Tabajara e Potiguara. Essa é a opção correta, porque, como eu falei, né, desenvolve um enredo sobre um português, que se chama Martim, né, e Iracema, que é a Índia. Também está correta a opção D, que diz o seguinte: a personagem principal é claramente identificada com a natureza local. Então, o prosador, José de Alencar, ele traz características a Iracema, comparando-a a elementos da natureza, como virgem dos lábios de mel, cabelos mais negros que a asa da graúna, e mais longos que o talhe da palmeira, mais rápida que a ema selvagem. Letra E é incorreta, pois a poesia indianista é como manter visão lírica e épica das nossas origens, revigorando as intenções nacionalistas do romantismo, também está incorreta. Então, as corretas são letra C e letra D. 10ª questão. O primeiro cearense, ainda no berço, emigrava da terra da pátria. Havia ali a predestinação de uma raça. Então, nós vemos que, eis aí uma reflexão sobre a forma de pergunta que o autor, né, faz a si mesmo com toda a propriedade e por motivos que podemos interpretar como pessoais. Ao finalizar o romance, então, nós percebemos aqui que, mais uma vez, se trata de Iracema, né, que tem um filho com Martim e, segundo a lenda, esse menino dá origem ao Ceará. Décima primeira questão. Assinale a alternativa que não se aplica ao romance Iracema, já que nós iremos analisar, né, o que não tem nada a ver com Iracema. Iracema, virgem tabajara, apaixona-se por Martim, jovem cavalheiro português. Sim, Martim é português, só que né, Iracema, tabajara, apaixona-se por Martim, jovem cavaleiro português. Essa opção está correta, mas nós iríamos assinalar não a correta, e sim a incorreta. Do amor da Índia com Martim nasce Moacir, o primeiro cearense, correto também. O livro tem correspondentes históricos, pois é inspirado na história dos primeiros colonizadores portugueses. Certo. A jovem heroína é defendida por Peri, um índio goitacá. Veja, Peri não é o herói do romance Iracema, e sim do romance, né, ou Guarani. Então, essa opção que está incorreta. 12ª questão. Um índio na flor da idade, uma simples túnica de algodão, a que os indígenas chamavam aimará, apertada à cintura por uma faixa de penas escarlates. Caía-lhe dos ombros até o meio da perna, e desenhava o talhe delgado e esbelto como um junco selvagem. Sobre a alvura diáfana do algodão, a sua pele, cor de cobre, brilhava com reflexos dourados. Os cabelos pretos cortados rentes, a tez lisa, os olhos grandes, com os cantos exteriores erguidos para a fronte, a pupila negra, móvel, cintilante,
A boca forte, mas bem modelada e guarnecida de dentes alvos, dava ao rosto um pouco oval a beleza inculta da graça, da força e da inteligência. Esse trecho, né, está escrito em O Guarani, de José de Alencar. Pergunta a seguinte: esse trecho pertence a um dos mais conhecidos romances brasileiros da época do Romantismo. Então, o que não se pode afirmar a respeito do romance, do seguinte romance? Na descrição acima, o autor retrata o índio Ubirajara, protagonista do romance. Então, vejam que o protagonista não é o Birajara, né? E sim, né? No caso, né, o índio Peri, certo? No caso, o mocinho é Peri e não o Birajara. Por isso que a opção B está incorreta. 13ª questão. Quais desses romances de Alencar são urbanos? Então, Senhora e Diva. Por quê? O Tio e Sertanejo são regionais. Senhora e Iracema, Senhora é urbano e Iracema, indígena. Iracema, como eu já falei, é indígena e Lucila, urbano. 14ª, analisando as várias linhas de seu projeto de escritor, José de Alencar vincula-se às grandes fases da vida brasileira. Assim, sua ficção abrange. Então, nós temos as opções. Abrange as lendas e mitos da terra selvagem conquistada, o romance histórico ambientado no período colonial, uma literatura de cor local, regionalista, capaz de apanhar tradições, costumes e linguagens do nosso povo. Então, quais são os romances? Iracema, o Guarani e o Gaúcho. Letra C. 15ª, a prosa romântica não é dividida em fases, mas sim em tipos de romances. Assinale a alternativa que não corresponde aos tipos de romances do romantismo. Então, nós temos o tipo 4, né, que não tem nada a ver com a prosa romântica, pois se trata da poesia ultrarromântica. A opção que vocês assinalariam seria a letra D. 16ª, nós temos aqui um trecho, né, de Memórias de um Sargento de Milícias, aquele romance que foge um pouco, né, às características românticas, e pergunta o seguinte: nesse enxerto, o modo pelo qual é revelado o início do relacionamento entre Leonardo e Maria. Então, a opção correta é a letra D, pois, como nós já falamos, né, esse romance, ele foge um pouco das características românticas. Então, ele opõe-se ao tratamento idealizante e sentimental das relações amorosas dominantes no romantismo. 17ª. No fragmento, o narrador incorpora elementos da linguagem usada pela maioria das personagens da obra, como se verifica em rechonchuda e bonitona. Vejam que esses adjetivos não são característicos do romantismo, certo? Já são características que nós veremos no realismo. Então, a opção correta é a letra C. Aqui nós temos um trecho, né, falando, ilustrando como é a personagem romântica, como é a mulher romântica incorporada aqui na figura de Aurélia, do romance Senhora. Então, qual seria a opção correta? Como é retratada essa personagem feminina no romantismo? A personagem feminina foi caracterizada sobre a perspectiva idealizadora típica dos autores românticos. Então, no romantismo, a mulher é vista, né, como perfeita, com todas as características excelentes. 19ª. Ao final da narrativa, Ceci, né, do romance O Guarani, decide permanecer na selva com Peri. Peri não pode ver junto de sua irmã na Cidade dos Brancos. Sua irmã fica com ele no deserto, por meio da floresta, no meio da floresta. Essa decisão de Ceci traduz o quê? O entrelaçamento da civilização branca europeia e da cultura natural indígena.
Então, nos romances românticos, né, de José de Alencar, ele traz essa característica de representar essa união do português, né, com o índio, certo? O entrelaçamento, então essa mistura, certo, pessoal? Essa mistura do branco com o índio. 20ª, em Memórias de um sargento de milícias, de Manuel Antônio de Almeida, pode-se afirmar que o romance se distancia do caráter idealizante que marcou a prosa romântica brasileira. Nós vemos aqui, né, eu já falei a respeito de Memórias do Sargento de Milícias, que ele foge às características românticas. 21ª questão. Nós temos um trecho aqui de Visconde Tomé, Inocência, não é o romance Inocência, e tem a seguinte pergunta: o romance romântico teve fundamental importância na formação da ideia de nação. Considerando o trecho acima, é possível reconhecer que uma das principais e permanentes contribuições do romantismo para a construção da identidade da nação então nós vemos aqui na letra D, é a expansão dos limites geográficos da terra, que promoveu o sentimento de unidade do território nacional e deu a conhecer os lugares mais distantes do Brasil aos brasileiros. Nós vemos que, né, como já foi falado, José de Alencar pretende, né, ao escrever os seus romances, retratar todos os estados brasileiros, ainda que não tenha total conhecimento sobre estes. 22ª questão. O índio, em alguns romances de José de Alencar, como Iracema e Ubirajara, Pessoal, todos os romances românticos, em algum momento ou outro, né, sempre vai trazer essa idealização, uns mais, outros menos, mas todos, né, trazem essa idealização do herói, a natureza, né, também idealizada. Então, sempre vai apresentar essa idealização. Então, letra B diz o seguinte: idealizado sob o pano de fundo da natureza, da qual é o herói épico. Todos os romances indígenas trarão o índio perfeito, o índio com todas as características maravilhosas. 23ª questão. Nos romances Senhora e Lucíula, José de Alencar dá um passo em relação à crítica dos valores da sociedade burguesa, na medida em que coloca como protagonistas personagens que se deixam corromper por dinheiro. Entretanto, essa crítica se dilui e ele se reafirma como um escritor romântico nessas obras. Por quê? Então, nós vemos aqui que a letra A aliás, permite aos protagonistas recuperarem sua dignidade pela força do amor. Então, nós percebemos que em todos os romances românticos, no final, quem vence é o amor. O amor está acima de tudo. 24ª. No romance Memórias de um Sargento de Milícias, considerado como um todo, há uma forte caracterização dos tipos populares, entre os quais destacam-se a figura de Leonardo Filho. Indique a alternativa que contém dados que caracterizam essa personagem. Então, na letra B, nós temos essas características, pois Leonardo é um anti-herói, malandro e oportunista, espécie de pícaro pela bastardia e ausência de uma linha ética de conduta. Por que ele é um anti-herói? Porque ele não apresenta as características românticas de perfeição. Ele traz muitas características ruins. E 25ª, considere as seguintes assertivas relacionadas à prosa romântica. Então, nós temos aqui algumas opções, né? 3 opções. A opção que apresenta a resposta correta né? Então, são todas as opções, 1, 2 e 3. Augusto e Carolina são personagens centrais do romance A Moreninha, de José Manuel de Macedo, certo? A obra de José de Alencar pode ser dividida didaticamente da seguinte forma: romances urbanos ou de costumes, romances históricos e lianistas, romances regionalistas. Correto também.
Manuel Antônio de Almeida, em Memórias de um Sargento de Milícias, constrói uma narrativa de costumes, que tem como cenário o Rio de Janeiro, e os personagens pertencem, na maioria, a classes populares. Correto, né? Então, nós vemos, né, que o romantismo, certo, de José de Alencar, ele traz essa possibilidade, né, de retratar todas as regiões brasileiras, como eu já falei, né, que ele, apesar de não ter um pleno conhecimento sobre estas regiões, ele fala, né, a respeito de todos os estados. Ok, pessoal? Então, aqui termina, né, a correção dos exercícios, certo? E na próxima aula, né, nós veremos um próximo assunto, certo? Bom dia a todos e um excelente final de semana.